Olá pessoal, meu nome é Rogério Abreu, sou palestrante e voluntário aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui por um ato de fé, em busca da cura de dificuldades que nós todos enfrentamos e que é sempre bom um apoio, uma palavra, um acolhimento desses amigos espirituais para trazer esclarecimento e uma força a mais para ajudar no processo dessa cura, que pode ser de relacionamentos, de trabalho, de dificuldades emocionais e assim por diante. Sejam todos bem-vindos, não só vocês que estão aqui fisicamente, mas a todos que nos acompanham pela internet. E eu estava pensando numa palavrinha aí que é muito comum, que é a agressividade. Muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, já tremem, pois podem ter sido vítimas de algum tipo de agressividade. A agressividade, ela é um impulso que, quando desequilibrado, pode se tornar uma arma fatal. Mas existe também a agressividade positiva, que muitas pessoas fracas ou meio leigas de algumas situações não usam. Quando uma pessoa usa de agressividade positiva, equilibrada, ela é mais firme, ela é mais decidida, ela vai para cima de situações para resolver as situações. Ela não deixa que a vida resolva, ela não precisa pedir tanto auxílio, tantas orientações para que resolvam por ela. Então, a agressividade também existe de forma positiva. Um atleta, ele precisa ser agressivo ao ponto de conhecer os limites do seu corpo, até onde ele pode ir, até quanto ele exige do seu próprio corpo para cumprir a sua meta, para ter disciplina nos seus treinamentos e assim obter um índice para poder participar de uma Olimpíada, por exemplo. Então, um empresário, por exemplo, ele precisa ser agressivo, às vezes, com os seus funcionários, de forma positiva e equilibrada, porque um líder, ele ensina, ele não manda. Mas na maneira como ele transmite para os seus funcionários a busca dos resultados, o cumprimento de metas, ele precisa de uma postura mais firme, ser agressivo nesse sentido, no sentido da firmeza e não da ignorância. Mas muitas vezes, alguns dos funcionários dessa equipe, pode ser mais emotivo, pode ser mais sensível e não receber essa agressividade positiva do seu líder como algo saudável. Então ele fica remoendo dentro dele. Por que o chefe falou desse jeito? Ele não deveria falar assim. Eu vou dar tal resposta para ele assim que eu tiver uma oportunidade. Então, ao invés de ele pegar aquilo para aprender, para crescer e para usar, né, no seu profissionalismo, muitas vezes ele acaba levando isso para o lado pessoal. E quando ele leva para o lado pessoal, em quem é que ele vai descontar essa carga toda? Normalmente nas pessoas mais próximas, na família, num companheiro, numa companheira. Pode perceber, isso é muito comum. Então, a pessoa recebeu aquela carga lá na empresa, aí ela chega em casa, briga com a esposa, briga com o filho, chuta o cachorro. É ou não é verdade? Isso acontece muito por aí. Inclusive eu, lógico, já fui agressivo muitas vezes, a ponto de perder um grande amor na minha vida. Então, o que acontece? A pessoa chega em casa e despeja tudo aquilo num parente. Aí o parente fica olhando, fica ouvindo, fica absorvendo aquilo. E se ele parar e falar assim, tá bom, eu já ouvi, já entendi, agora repete o que você falou. A pessoa não vai conseguir repetir praticamente nada, porque ela projetou no parente tudo aquilo que ela gostaria de ter falado para alguém e que nunca existiu. Eram somente situações dentro dela mesma, criadas por uma situação momentânea, e que a agressividade se tornou um modo de expressar
aquilo. E isso causa grandes estragos. Isso causa rompimentos, isso causa mágoas, isso causa feridas emocionais nas pessoas. Às vezes as agressões são físicas, geram violência, geram hematomas, geram machucados no corpo físico, mas que com medicação, com cuidado, passa. Agora, quando a agressão é verbal, as palavras ferem muito mais, porque ferem a alma. E isso é muito comum. Então, a agressividade é um impulso muito forte que todos nós temos. Nós herdamos isso, talvez da pré-história, onde a ignorância, a falta de conhecimento predominava e as coisas eram conseguidas na base da força, na base da morte até. Quantas guerras já esse planeta sofreu por uma agressividade estúpida em nome de um poder descontrolado. E isso acontece até hoje, de uma forma mais fria, mais calculista, mas muito real. Todos nós temos esses impulsos ainda enraizados, vítimas de situações pretéritas, mas que continuam ainda na nossa alma. E o fato de eu estar trazendo isso hoje é porque isso serve para mim. E eu, pensando isso, eu gosto de dividir com as pessoas, para que isso possa ajudar de alguma forma as pessoas a olharem para dentro delas mesmas e perceberem aonde é que realmente essa agressividade impulsiva de forma negativa é mais evidente. É no trabalho, é no relacionamento, é na família. Gente, dá para reverter isso. Sempre dá. E isso se chama evolução. E isso se chama autoconhecimento. Na medida que a gente percebe onde é que a gente está errando, que sirva a situação para a gente tirar uma lição disso. Uma lição de perceber que não é mais possível errar diante daquilo que a gente sabe que é errado. Controlar-se é muito importante. Equilíbrio. A alma agradece, pois o corpo físico passa, mas a alma é eterna. E na medida que a gente tem uma oportunidade de estar encarnado para se trabalhar, para aprender, para ensinar, para trocar de forma saudável, é muito importante que a gente tenha realmente a consciência de que ser agressivo é ser um derrotista. Porque você pode vencer, de repente, em algum momento, mas logo em seguida você pode se tornar um derrotado pelo arrependimento. Então é muito importante que a gente, sabendo disso, a gente se trabalhe. E é muito simples se trabalhar nisso. Essa fúria, essa força que vem com esses impulsos, como é que a gente pode canalizar isso? Fazendo uma atividade física? Fazendo um curso sobre alguma coisa que você goste muito? São tantas possibilidades hoje. Fazendo uma meditação, uma prática espiritual, a leitura de um livro. Um livro nos acalma. Um livro sempre nos traz informações além do nosso entendimento básico. Um livro faz com que a gente viaje na história do autor, nas ideias desses autores, para que a gente aprenda a controlar a nós mesmos em diferentes situações. Está tendo a Feira do Livro aqui, muito legal. São vários autores, vários títulos voltados para o desenvolvimento espiritual, moral, mediúnico. E toda terça-feira que eu venho aqui, eu procuro pegar um dos livros para falar um pouquinho deles. Esse aqui, ó, Hospital dos Médiuns, é uma coletânea de apontamentos espirituais. Como o Ramires falou, como é que vai ser a nossa reação ao desencarnar? Esse livro tem vários capítulos que falam disso, no sentido assim, eu desencarnei e cheguei no plano espiritual. E dependendo do entendimento espiritual que eu tenho, eu vou ser recebido por uma quantidade de espíritos
que vão me esclarecer sobre o acontecimento da passagem. Mas isso porque eu tenho algum entendimento. Então eu vou realmente conseguir perceber o que eles querem me orientar para que eu possa seguir na luz. Mas quem não tem entendimento, quem não está preocupado com isso, vai se deparar com quem realmente é. O reino de Deus é o seu estado interno de consciência. É quem você é, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você vibra. Então, se as pessoas buscam o conhecimento espiritual, elas levam isso com elas, por estado de consciência. Então, chegando lá, elas terão realmente pessoas para recebê-las, com orientações que as deixem tranquilas quanto à passagem de um plano para outro. Quem está preparado para morrer? Quem está preparado para desencarnar? O trabalho é feito agora, não é feito naquele momento. Aquele momento vai ser talvez um choque para muitos. E esse livro ele relata, em alguns trechos, esses mecanismos. É muito interessante. Hospital dos Médiuns, do Carlos Bocelli, pelo Espírito de Domingas. Muito legal. Vale a pena depois você passar pela feirinha ali, para ver que livro que te atrai. Como falam um dos nossos amigos aqui, sempre tem um livro que é teu ali. Não vai ser outra pessoa que vai comprá-lo. Ele é teu. E ele está esperando por você. Eu acho muito legal essa colocação. De repente, passa lá, toca em alguma coisa, quem sabe você sente que aquele livro é o livro que está te esperando para abrir algumas coisas na tua vida, para mostrar que é possível trabalhar os impulsos que nos levam ao arrependimento. Muitas vezes a gente erra e não tira a lição. Aí a vida vem e traz de novo a mesma situação para que a gente aprenda. E a vida, pela misericórdia divina, faz isso por amor, para que você realmente aprenda. Mas assim, aí a gente não tem entendimento, às vezes, sobre isso, não percebe, não tira a lição, não aprende, comete o mesmo erro, aí vem a vida e apresenta de novo a mesma situação, só que pela dor. E mesmo assim tem gente que não consegue pegar a lição. Continua repetente no mesmo erro, até que deixa, né? Uma hora a cabeça quebra, né? E aí a pessoa acaba percebendo algo a mais. Falando sério, eu já tive atitudes assim terríveis, né? Por falta de conhecimento, por uma agressividade minha descontrolada. Como eu falei, eu perdi amor, um grande amor na minha vida. Então falar disso hoje, mais equilibrado, mais saudável, mais pé no chão, é porque eu aprendi a lição. E se eu aprendi, todo mundo pode aprender. Porque não é difícil. Basta realmente a gente querer. Ter um compromisso com a gente mesmo, no sentido de ser mais firme, de ser agressivo na medida certa, para que a gente vença os obstáculos da vida, para que a gente vença as nossas limitações, para que a gente vença as nossas dificuldades. Aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito da coisa e a gente vai seguindo aí com um pouco mais de paz, com um pouco mais de pé no chão mesmo. Sabe, deixar de ficar voando nas coisas, fazendo a vida levar você. Numa carruagem que tenham 4 cavalos e você ali, se você não pega a rédea firme daquela carruagem, daqueles cavalos, cada cavalo vai querer para um lado, ou todos vão para uma mesma direção, sem o seu controle. Quem está no comando da vida? Quem é a pessoa mais importante para você mesmo? Bom, era essa a minha pequena explanação para hoje. Eu espero ter deixado aí uma semente no coração de vocês, que isso possa ser útil. E se for útil,
que você possa cuidar disso todo dia um pouquinho, refletindo, meditando, lendo, ouvindo uma música boa, para que aos poucos se construa uma paz maior, uma certeza de que tudo na vida passa, o que é bom e o que é ruim também, e que tudo que vem, que chega para a gente, é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso crescimento. E na medida que a gente consegue atingir um estado de entendimento das coisas, no sentido positivo, a tendência é que coisas boas aconteçam na vida da gente, porque tudo é vibração. Então, se eu construo uma vibração positiva, eu vou atrair espíritos positivos para abrirem os meus caminhos, para trazerem entendimentos para que eu possa lidar melhor com as situações do dia a dia, para que as situações do dia a dia não me desequilibrem, para que eu não me torne agressivo. Vale a pena, gente, vale a pena. Que vocês tenham um bom atendimento, que a alegria cigana permaneça no ambiente, assim como a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.